Pessoal, vou gravar aqui um vídeo explicando para vocês como funciona mais ou menos a implementação do algoritmo de Dijkstra. Então aqui a gente tem uma lista de cidades, tem uma lista de arestas. Tá? Na verdade a lista de cidades ela não seria exatamente necessária para o algoritmo em si, apenas a lista de arestas. Tá? Que aqui a gente tem a distância entre cada uma dessas duas cidades. Tá? E a ideia é trabalhar com dicionário de dicionários. Tá? Então, um dicionário, além de ele ter um item, cada item tem os atributos, que são novos itens, e por consequência você vai ter também a distância que tem entre uma cidade e outra. Tá? Então, funciona da seguinte maneira: a gente vai produzir um grafo utilizando um dicionário. Então, essa estrutura aqui você pode inicializar um dicionário vazio, e aí para cada duas cidades que você tem, tá? E também para a distância, porque perceba que aqui na lista de arestas nós temos três informações: duas cidades, tá? E a distância entre elas. Então, para cada duas cidades que tem e a distância, nessa lista de arestas, nós vamos fazer o seguinte: se essa cidade ainda não está contabilizada dentro do grafo, então a gente coloca uma lista vazia dentro da lista do grafo, tá bom? Mesma coisa para a cidade 2. E aí a gente vai contabilizar agora as informações que são dadas na lista de aresta. Então, para aquela cidade 1 e para aquela cidade 2, nós vamos colocar a distância correspondente que tem lá no terceiro argumento da lista de arestas, tá bom? Então, nesse contexto, a ideia é que vai ficar assim, ó. Por exemplo, o grafo ele vai ter a seguinte estrutura. Então, além dele ser uma lista, ele vai ter lista dentro de lista. Então, perceba que aqui, por exemplo, eu vou ter uma cidade, vou colocar aqui, por exemplo, Petrolina. Tá? E além disso, nós temos os atributos de Petrolina, que no caso são. Aí temos uma outra lista aqui. Aí tem os vizinhos dela, por exemplo, outra cidade que é Floresta, né? E além de ter essa cidade, tem um terceiro argumento que é a própria distância entre elas. Então, não estou lembrado aqui, mas vou ver 278. Então, tem 278 quilômetros. E além disso aqui, vai ter outras cidades também que tem Petrolina como conexão. Então, tem, por exemplo, Serra Talhada, né? Então, Serra, tá? E aí tem a distância até Serra, 300 e alguma coisa, tá bom? E assim vai. Aqui você vai ter outra cidade, então, por exemplo, Floresta, né? E aí, para cada cidade, vão ser contabilizados todos os vizinhos, tá? Porque perceba que na lista de arestas está mais ou menos bagunçado, né? Então, para cada cidade que surge aqui, às vezes você tem uma contabilização de um vizinho aqui, depois um pouco mais para frente, né? Tá? Então não está arranjado da maneira correta. E na lista de dicionários aqui, vai ficar contabilizado da seguinte maneira: para cada cidade você tem todos os vizinhos dela contabilizados na sequência e o peso daquelas conexões. Tá bom? Então, essa vai ser a estrutura que a gente vai utilizar para o programa em si. Ok, feito isso, nós vamos implementar o algoritmo de fato. O algoritmo ele pode ser implementado como uma função, onde você vai entrar aqui com o grafo e a origem, ou seja, o vértice de partida que você vai considerar. A gente considera uma lista aqui que vai ser exatamente a lista de cidades, tá? Aquela lá do início, tá bom? Lista de cidades aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: criar duas listas, uma de distâncias e uma de predecessores. Aqui eu criei também como dicionário, porque cada item que nós temos aqui, tanto na lista de distâncias como de predecessores, ele tem seus atributos também. Então, por exemplo, a lista de distâncias vai ter a cidade e, além da cidade, vai ter a distância até ela, a partir da origem. Tá?
E aí a gente vai fazer o seguinte, para cada cidade, né, que está nessa lista, a gente vai dizer que a distância inicialmente é infinito, e para cada cidade que está nessa lista, o predecessor dessa cidade é indefinido. Tá? A princípio, como a gente está começando no vértice de origem, a distância até a origem é zero. Então a gente faz essa atribuição. E aí, para cada vértice a gente vai fazer o seguinte, verifica qual o tamanho dessa lista, tá? A lista Q. Enquanto ela for maior do que zero, a gente vai selecionar o vértice que tem menor distância nessa lista e vai remover esse vértice da lista. Por isso que a gente verifica enquanto essa lista tem tamanho maior do que zero, porque vai chegar um momento que, à medida que a gente remove os vértices, tá, ela vai ficar uma lista vazia e aí o tamanho dessa lista vai ser zero. Tá bom? Então a gente seleciona o vértice aqui que tem a menor distância. Eu incluí uma função aqui que provavelmente talvez não seja a melhor, mas eficiente. Simplesmente eu considerei inicial, a maior distância vai ser infinito. Tá? E aí vou verificando para todos os vértices que ainda estão nessa lista, verificando se tem algum que tem uma distância menor do que essa. Tá? E aí, se tiver uma distância menor do que essa, a gente diz que essa menor distância, portanto, vai ser essa que foi encontrada. O vértice U selecionado vai ser esse vértice que foi corrido aqui dentro dessa lista. E, naturalmente, a gente tem que remover ele dessa lista para poder, na próxima iteração, ele não participar mais. Tá? Agora, na sequência, a gente faz, para cada vizinho que esse vértice possui e para cada peso que você tem no grafo, então a gente vai pegar lá na lista de dicionários, vai selecionar aquele vértice que tem a menor distância aqui em cima e pegar todos os itens dele, tá? Ou seja, todos os vizinhos e pesos que esses vizinhos possuem. Vai calcular aquela distância ATIL, que é a distância do vértice U, tá? Mais o peso do caminho que tem entre U e o vizinho dele V. Tá? Se essa métrica calculada for menor do que a distância que está em V, que a princípio é infinito, né? Então a gente atualiza a distância de V e atualiza o predecessor do vizinho. Tá? O predecessor do vizinho é aquele que foi selecionado aqui em cima, que teve a menor distância. Feito isso, a gente retorna, então, a função ela retorna a lista de distâncias e a lista de predecessores. Na sequência, o que tem que ser feito é o seguinte, é uma função que vai calcular de fato o melhor caminho. Porque perceba que na lista de distâncias ele só vai nos dar a informação de qual é a distância da origem até cada outra cidade do grafo e vai dar uma lista de predecessores, ou seja, quem é pai de quem, tá? Quem é o predecessor de quem, tá bom? Então a gente pode iniciar essa função assim, ó, dando a origem e o destino que a gente quer, e inicializa uma lista de caminhos aqui que a princípio vai ser vazia, tá bom? Chamamos o algoritmo de Dijkstra, que a gente vai precisar aqui da lista de predecessores, e aí a gente coloca aqui, ó, que começa do ponto final, tá? A gente vai começar do ponto final, porque a gente só sabe quem é pai de quem, então começa lá do ponto final e coloca esse vértice aqui na lista de caminhos. Então a gente vai contabilizar de trás para frente, tá? E aí, enquanto o vértice V for diferente da origem, porque a gente vai começar do ponto final e vai até a origem, caminhando pelo pai de cada vértice, tá? Então a gente vai dizer, ó, o V agora é o predecessor do vértice anterior que eu tinha, tá? Então ele vai procurar por seu pai. E aí a gente coloca ele, esse pai, tá? Dentro da lista dos caminhos, tá? Em seguida, a gente vai pedir o reverso, o caminho reverso, porque como a gente foi de trás para frente, aí a gente reverte essa lista e, portanto, a função nos dá esse último caminho que foi contabilizado, tá bom? E aqui a gente pode imprimir o melhor caminho que vai ter, por exemplo, entre Petrolina e Goiânia, tá? Então, rodando aqui o programa, ele vai lhe dar a lista aqui, ó, começando por Petrolina. Então, Petrolina vai para Floresta, em seguida vai para Arco Verde, Pesqueira, Belo Jardim, Caruaru, Gravatá, Vitória, Limoeiro, Carpina e finalmente chega em Goiânia. Tá? Se você quiser saber de fato qual é a distância que está tendo entre Petrolina e Goiânia, então você pode também colocar aqui, por exemplo,
pegar exatamente esse resultado aqui que você tem, né, que é o vetor de distância, e pedir para ele imprimir. Então, por exemplo, pode imprimir aqui qual é a distância. Então, qual é a distância para, no caso, como já foi contabilizado o algoritmo de Dijkstra para considerando a origem como ponto inicial, esse vértice é a origem aqui, né, essa variável, então vou pegar qual é a distância aqui para o destino, tá? E aí ele vai me dar a distância para o destino a partir dessa origem. Tá bom? Então, rodando aqui novamente o programa, ele vai dizer aqui, ó, que essa distância foi 766 quilômetros, tá? E essa é a sequência de cidades que você tem a ser trafegada, tá bom? Então é isso, vocês têm que fazer esse programa, dar uma olhada, tenta reproduzir e qualquer dúvida estou à disposição.